Boa noite, gente. Vamos começar a nossa aula de metodologia da pesquisa. Hoje é dia 13/11/2020, sexta-feira 13, aula do segundo C. Hoje a gente vai ver um pouco, tirar a dúvida de referencial teórico, vamos falar do capítulo que vai ser o capítulo de encerramento, e vamos falar hoje também das considerações finais. Sobre o que foi perguntado agora há pouco, o sumário ele é construção constante. Eu disse isso em uma aula, que vocês fazem um sumário para se nortear. E exatamente, cada vez que vocês colocam o sumário, vocês alteram porque eles estão criados. E a criação ela é parte da ciência. Então, quando vocês olham, está faltando isso, eita, não botei no sumário, o professor não vai gostar, que é isso. O sumário, então, para vocês terem uma ideia, o sumário nem consta na versão final do artigo. Então, o sumário é constantemente o norte de vocês. Eu que quero acompanhar sempre o sumário para saber como vocês estão. Mas podem alterar todas e quantas vezes forem preciso alterar o sumário. Por quê? Repetindo o que eu disse a Jonathan, todas as vezes que eu for pedir o sumário, eu vou pedir o atualizado. Então, toda semana que atualizar, você bota de novo o sumário e, de novo, vocês podem ficar alterando. E, Paula, você está dizendo quantas páginas? Ela vai ter, no mínimo, 5 páginas, sem contar com anexo, apêndice e referência. É de texto, ou seja, de introdução, desenvolvimento e conclusão, vão ter que ter, no mínimo, 5 páginas, e a gente determinou que seria, no máximo, 10. 10 seria para quem quisesse desenvolver um pouco mais, aí eu faria uma ligação de vocês, quem estiver interessado, com um professor, para continuar a pesquisa de vocês. Pode falar, Eduardo. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Em relação ao envio da atividade, professor, que eu entrei agora na aula, eu fiquei um pouco preocupado. Você vai disponibilizar para a gente enviar, não é isso? Sim. Beleza. Eu achei que seria até às 7 agora. 7 como? 7 da noite, o envio do referencial teórico. O referencial teórico já passou. Foi até semana passada. Foi até hoje, de 2 horas da tarde. Oxi, então já era pra mim. Tá doido, velho. O referencial teórico chegar hoje até 2 horas da tarde. O referencial era para ter colocado hoje até 2 horas da tarde. Tá lá no negócio. Não foi o outro, não, professor. Não foi o outro, Deixa professor, eu olhar. Acho que o senhor se confundiu. Foi o outro da semana passada. Você não confundiu com a turma, não, porque o senhor só pediu a introdução. Que era para entregar a introdução, professor. Passado até 2 horas. Tá. Não, tudo bem. Não. Vocês estão certos. Eu pedi para vocês colocarem o que foi produzido até o dia. Isso, que foi a introdução, no caso. O que eu vou pedir é o referencial teórico, para vocês colocarem o referencial teórico até a semana que vem, 14 horas da semana que vem. Até semana que vem, não é isso? Sempre. Meu coração sai pela boca. Relaxa. Quando eu estou errado... Ô, professor, eu achei que o referencial teórico... Que susto, quase que eu matava Edivânia. Não, veja. Referencial teórico para a próxima semana. Deveria ser para me passar hoje. Semana passada eu falei do referencial teórico. Vocês fizeram o referencial teórico, era para postar hoje. Isso aí eu me lembro que está na gravação passada. O que eu vou fazer é pedir para vocês botarem tudo junto. Tá? O que eu vou pedir agora, o de hoje, aí vocês vão juntar e me entregar tudo junto. Que está todo mundo igual. Eu não deixei de dar aula para ninguém. Quando eu não dei aula para a turma da tarde, eu não dei aula para a turma da noite na mesma semana. Então, relaxa, vocês vão ter tempo para fazer. Aí você vai querer o sumário, a introdução e o referencial teórico tudo junto, né, professor? Não só isso. Deixa a gente começar a aula que eu vou dizer. Então, vamos lá. Hoje não tem slide. Vai ser uma aula que eu vou... como eu estava com desde ontem crise de coluna, eu não montei a aula de slide, mas eu posso abrir vou abrir um TCC para mostrar a vocês. Vou abrir qualquer um TCC que eu já orientei e vou mostrar como seriam os capítulos. Deixa eu procurar uma aqui que seja bom para vocês. Anotações concluídas. Vou pegar esse mais simplesinho de Isabela.
Deixa eu ver se esse aqui tá bom. É uma dúvida aqui, é muito doido mesmo. Opa, o teu áudio tá ligado. Desculpa aí, valeu, França. Relaxa. Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Estou abrindo um aqui. Pronto. Eu vou abrir um aqui, vou mostrar um sumário para vocês, que eu acho que tem a ver com, porque como é de direito, vai facilitar a vida de vocês. Deixa eu abrir para você mostrar. Quando abrir, você me avisa. Quando abrir o sumário. Abriu. Pronto, veja só. Aqui tem um trabalho monográfico que tem um sumário. Perceba que aqui ele não tem o número 1 de introdução, mas considere que aqui seja 1, introdução 1, tá? Então aqui é a introdução, aqui seria o segundo capítulo, aqui seria o terceiro, aqui seria o referencial teórico, né? Referencial teórico, metodologia e o capítulo de encerramento. Esse aqui é um trabalho bem avançado. Eu acho que eu peguei avançado demais para vocês, gente. Peraí, eu vou interromper, vou pegar um mais simplesinho. Esse é muito avançado para vocês. O que a gente tá fazendo, professor, não é de tantos capítulos, não, né? Tem mais referencial, né? Não é? Assim, o que a gente tá fazendo, acho que tem mais referencial teórico e poucos capítulos. Vou botar esse para vocês, que é mais fácil. Esse é mais simplesinho. Simplesinho, mas também é bem forte, bem pesado. Deixa eu ver se eu... Tem um aqui que é de uma graduação. Esse aí que é dissertação. Vigílio, acho que é... Pronto, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Dá os mesmos, mesma coisa. Pronto, já abriu aí, não foi? Já. Abriu, gente? Que está mostrando aqui um sumário de um trabalho de base jurídica para o tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte na licitação, não é isso? Sim, professor. Pronto, vejam só, gente, quero que vocês percebam que é uma dissertação de mestrado, mas a sequência está interessante para falar para vocês. Vocês montaram o capítulo 1, que é... Então, a introdução ela vai ser só a introdução. Dentro eu já ensinei como é que faz. O capítulo 2, referencial teórico, ele pode ou não ter o nome referencial teórico. Neste caso, o aluno optou por não colocar o nome referencial teórico nem fundamentação teórica. Ele optou por botar um nome, propriamente dito, um nome no capítulo. Então, o capítulo vai falar da base jurídica para o tratamento diferenciado. Quando a gente fala de base jurídica, a gente está falando de base teórica, referencial teórico. E aí você vem. O dele, ele falou aspectos constitucionais e a necessidade de criação de normas infraconstitucionais. Isso aqui já é a parte quando ele discute a teórica e constitucional do tema dele. E aí ele fala de aspectos gerais em relação à legalidade e tratamento diferenciado. Então aqui são os dois tópicos do referencial teórico. Isso também vocês estão construindo, estão finalizando. Agora, o que eu quero passar para ensinar vocês é que aqui, ó, o aluno, ele fez no capítulo 3, discutindo especificamente o tema do trabalho dele, falando dos critérios de preferência nas licitações. Tá? Aqui, ó, reflexos políticos, aqui são capítulos do trabalho dele. Então, aqui é o referencial teórico e aqui são os capítulos do trabalho dele. Ó. No capítulo 3 e o capítulo 4, ele está discutindo o tema dele. Está vendo? O tema dele. Ele precisou de 2 capítulos para explicar o tema dele, que vem a ser... Deixa eu ver se eu chego lá.
Garantia da preferência das empresas e empresas do pequeno porte na contratação, na contratação pública no pequeno porte, nas contratações públicas. Tem que ser efetivado, que eu não entendi esse tema, também não me interessa. O que eu quero que vocês construam é um capítulo que vai discutir o seu tema. Diferentemente do referencial teórico, você vai tratar propriamente do seu tema. Se eu for discutir sobre crime hediondo, o aumento da violência contra as mulheres em tempo de pandemia, eu vou falar do aspecto violência contra as mulheres na pandemia no capítulo 3. Eu vou construir o capítulo 3. Então, vocês vão usar o capítulo 3 para falar do tema de vocês. Tá? Então, vamos lá. Como seria o trabalho de vocês para poder dar para vocês para eu sugerir como seria o capítulo 3 de vocês. Francis, você e Raul, qual é o tema? Moradores de rua em meio à pandemia. Esse é o título? Deixa eu ver aqui, professor, o sumário. Está aqui na minha mão agora. Diz o teu aí, Paulo. Algum de vocês, fala aí, vocês. Oi, professor. Moradores de rua no contexto da pandemia. No contexto da pandemia? Sim. Não entendi, Francis. Fala de novo. Ele colocou aqui que o tema principal ia ser moradores de rua no contexto da pandemia, em meio à pandemia, assim, pandemia do Mas eu não estou vendo nada jurídico aí. Eu acho que tem que até alterar esse título aí, só se for. Depois eu olho lá o Diz o teu, Paulo. O meu é a responsabilidade civil da genitora em caso da negativa do suposto pai, da lei dos alimentos gravídicos. Que tu é desenrolado. Vê se tu quer. Tu vai ser a voz de um monte de cabra que quer que isso realmente seja punido. Gente, para vocês já sabem o que é isso, o tema dele? Na base teórica, Paulo, você trouxe o que é alimento gravídico, qual é a condição, né? Você trouxe tudo isso, né? Isso, professor. Foi falado acerca da natureza, o quanto, da menor quantidade, as condições para recebimento, a insegurança do suposto pai. Pronto. E a possibilidade de danos morais no último lar. Pronto. Agora você vai construir um capítulo 3. Se não já está. O teu sumário está se dividindo. Isso é só capítulo 2, o teu sumário? Isso é o referencial. Só referencial. Pronto. Você vai abrir um último capítulo, que é um único capítulo, que você vai discutir exatamente o seu tema, da possibilidade da punição, da responsabilidade civil, você pode chamar até isso, a responsabilidade civil da genitora no ato da negativa de paternidade. E aí você vai trazer tudo que os autores falam disso. Vai trazer, aí eu vou sugerir, vai trazer casos julgados, casos que deram ganho ao acusado de ser pai e depois não é pai. É isso que você vai discutir. Vocês vão trazer um último capítulo, mesmo também pequenininho também, que discuta o seu tema, que já aprofunde o seu tema. É isso que eu quero que vocês façam para finalizar. Todo mundo entendeu? Fale, Paulo. No caso é dar uma contextualizada, professor, trazer uns casos práticos e aprofundar mais em relação à temática. Seria interessante você, porque eu não vi ainda o teu trabalho pronto. Talvez o que eu esteja falando já esteja no teu referencial teórico. Mas seria interessante um capítulo você trazendo o caso prático. Situações em que a punição cairia como uma luva. Certo, entendi, professor. Certo. Para no caso, dar tipo uma solidificada
na proposta da problemática, né? Isso, você vai fechar o teu objetivo, tua problemática e teu objetivo geral. Se não for esse, você vai virar isso. Mas tudo isso eu vou ver. Pronto. Tá certo, professor. Alguém mais quer ver comigo para eu dar uma sugestão? Dentro do meu tema principal que eu falo para o senhor, dentro do referencial teórico, a gente está falando sobre direito civil e aplicações, o morador de rua em meio ao corpo civil, entendeu? Eu acho que você tem que discutir o morador de rua, a proteção jurídica do morador de rua em tempo de pandemia. Eu acho que isso cairia melhor. O tema é, Não é professor. isso? O título do trabalho. Professor, Fala, Eduardo. Diferente do sumário que a gente enviou semana passada, eu fiz algumas alterações em um daqueles tópicos. Tem algum problema ou não? Não, eu já falei isso aqui. Não tem problema nenhum que ele está construindo. Na medida que vocês vão fazendo, você vai construindo. Beleza, professor. França, proteção jurídica aos moradores de rua em tempo de pandemia. Obrigada. Eduardo, qual é o teu título? Qual seria, Eduardo? Professor? Fale. Crimes em decorrência do consumo alcoólico. Crimes decorrentes do consumo alcoólico. Isso. Aí você entrou no referencial teórico. Em algum tópico, você tratou dos casos efetivamente. Sim. Você vai chamar ele de capítulo 3, não de referencial teórico, entendeu? Você vai jogar ele como 3. Porque é um capítulo que você vai discutir o seu tema. Do CTB, professor, que é o Código de Trânsito, envolveu algumas. Trouxe julgado, trouxe alguma coisa? É porque eu estou concluindo ainda, professor. Igual eu falei para o senhor logo mais cedo. Mas a tua ideia de trazer algum julgado, discutir exatamente como foi que o juiz trataram o caso, não? Seria essa a tua ideia? Você, Eduardo, você pensa em discutir os julgados, posicionamentos de juízes sobre o tema? Pronto. Exatamente isso vai estar no capítulo 3. Tá? Vai estar isso no capítulo 3. Mais alguém quer discutir? Eu quero explicando baseado no trabalho que vocês fizeram. Fala, Maísa. Deixa eu perguntar sobre o meu aqui. Veja só, o meu título, o tema eu coloquei como aborto, 2 pontos. Direito do nascituro contrapondo o crime contra a vida. Aí, no capítulo 3, eu poderia... Diga. Falei boa. Aí, no capítulo 3, eu botei assim, aborto na adolescência. Se encaixaria como referencial teórico ou como capítulo 3 mesmo? Isso é um caso específico. Você está fugindo um pouco do título do seu trabalho, porque aborto está genérico. Você pode botar aborto na adolescência, 2 pontos, tal. Porque aí você pegar um aborto de adolescente, você pode aproveitar o que você botou como tópico e mudar o título e a problemática, e por consequência, você vai alterar também o objetivo geral. Porque se você botar aborto na adolescência, 2 pontos, tal, que você falou, aí caberia isso que você me disse agora. No caso, como capítulo 3. Como capítulo 3, você vai discutir o aborto na adolescência e vai trazer um caso, no caso, discute um caso real, um caso julgado, enfim. Entendido. Obrigado. Nada. Mais alguém? Estou gostando desse negócio. Está facilitando a minha vida. Oi. Professor?
Tem algum problema se passar de 10 páginas? Porque eu e Vanielle, a gente achava que já era para fazer o desenvolvimento todo, a gente acabou adiantando. Aí fez tanto o referencial teórico, quanto esse outro tópico que o senhor falou aí, que é o que a Vocês já pessoa fizeram? fala de fato, foi só sobre o tema. Aí o da gente já passou de 10 linhas. E Tipo, vai a gente aumentar falou mais então, ainda, né? Que vai fazer. É, e Vai aumentar falta mais ainda ainda as que ainda tem as considerações considerações. finais. Isso. Eu Tá? vou fechar Aliás, os olhos, tá? Não vai prejudicar, não. Não vai prejudicar, bom. não, viu, Paula? Não Tá vai certo, prejudicar, obrigada. não. É assim, eu adoro que errem por excesso. Eu odeio do que errem por falta. Professor, eu estava fazendo aqui, eu estava olhando o meu do semestre passado, que era um título que eu estava pensando, se eu fizesse sozinho um artigo. A desvalorização dos empregados domésticos e seus direitos enquanto trabalhadores. O senhor acha que seria um bom à parte? Ainda não, porque está sendo discutido tanta coisa sobre o direito da empregada doméstica, que eu acho que ainda vai evoluir muito lá para frente. Talvez você começando sua pesquisa e guardar tudo sobre o tema, guardando, lendo, pode servir com um trabalho lá na frente. Ou você pode escrever já um artigo para uma revista sobre direito civil ou direito trabalhista, sobre isso. Eu estava olhando aqui Agora, do meu bimestre passado. No bimestre passado eu fiz desse tema. Eu deixei guardado aqui. Deixe guardado, mas não jogue fora, não. Tá certo. Quem mais? Alguém mais quer trazer o seu tema para a gente discutir? Agora, Eu essa quero saber parte se de todos moradores de entenderam. rua, deixa eu posso falar. Que eu ia falar sobre o meu tema, mas o senhor, assim, eu vou mudar para o seu título. Vou começar com o Raul. Mas você não vai fazer com o Raul? Eu estou pensando que você vai fazer com o Raul. Tem pouco tempo. Você vai construir em 2 semanas o seu trabalho? Não, professor, aquele que eu estava falando foi o que eu estava pensando em fazer. Se tivesse mais para frente, para fazer só. Isso, Não, entendeu? vai fazendo isso. Eu posso até lhe ajudar. E eu quero que todos entendam que, mesmo acabando o semestre, eu posso dar suporte até você. Você pode me aperrear até terminar o curso. Entendeu? Pois, professor, eu vou apanhar bastante, viu? E eu não sei disso, Francis. Essa parte dos E aí, moradores de gente? rua, vou mudar o título, professor. Vou começar com o Raul, porque tem que ter tudo ligado ao direito, né? Sim. Mas já estava ligado, só não estava no título. Gente, eu quero saber o seguinte: todos que estão aqui. Que danada é isso? Foi a moto aqui, professor. Nossa Senhora. Eu É que eu tô na casa pensei que era da uma minha pessoa avó. falando. Uma pessoa tipo o Sata para trás. Eu pensei que era o Sata para trás. Gente, eu quero saber se todo mundo entendeu o que é a construção do capítulo 3 aí. Aliás, seria melhor alguém que não entendeu para eu contextualizar. O capítulo 3 eu acho que todo mundo entendeu. Paulo, então é a figura, Paulo. Agora vamos falar de considerações finais. O que são as considerações finais? Eu quero que vocês construam as considerações finais. Claro que eu não sei agora, mas já comecem a pensar. Você vai ser uma parte do capítulo, um capítulo, que vocês vão finalizar o que foi construído. Principalmente, e o mais fácil para vocês entenderem, é que nas considerações finais vocês vão responder a pergunta de pesquisa, vocês vão responder os objetivos levantados. Quem tiver hipótese também. Então, cada parágrafo ele tem que se referir ao que você levantou na introdução. Vamos dizer que seja uma ligação da introdução com as considerações finais. Então, assim, já comecem a pensar, a relacionar. Por exemplo, a pergunta de pesquisa é: quais as causas da enxaqueca? Essa foi a pergunta de pesquisa. Nas considerações finais, você vai trazer uma lista, uma série de causas da enxaqueca. Porque isso é a resposta da pergunta de pesquisa. Os objetivos gerais, o objetivo geral é identificar as causas da enxaqueca. A resposta é que tem que estar
das considerações finais. Tá? Outra coisa que eu quero dizer a vocês. Todo trabalho científico ele tem uma regra e ela tem que ser seguida. Em relação à referência, citações, citação, fonte, qualquer coisa. A ordem é, na introdução, é opcional ter citação, referência ou não. Eu estou dizendo a vocês que é melhor botar, tanto é que eu pedi para vocês botarem. Mas não é obrigatório. No desenvolvimento, em todos os capítulos de desenvolvimento, é obrigatório colocar a referência em cada página. Tem pelo menos uma referência em cada página. Pelo menos uma. No mínimo, aliás, desculpe, no mínimo duas. Que pode ser letra de lei, pode ser citação de autor. Nas considerações finais, é proibido usar a citação. Então, a ordem é Professor, introdução. na parte da introdução não se usa citação, né? Na parte da introdução não se usa citação. É opcional. Introdução é opcional. Tem a ver com o orientador. Eu, como orientador, eu exijo que coloque. Por quê? Veja só. Aprendam essa regra que eu já disse lá atrás, mas vai fazer sentido agora. Todas as vezes que você escrever um texto, um parágrafo, ao qual você afirma alguma coisa, vocês têm que botar a referência. Se você disser assim, todo mundo tem direito a julgamento. Onde é que tem isso? Todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário. Onde tem isso? O nascituro tem direito à vida. Onde isso está escrito? Quem disse isso? Então, toda vez que se afirmar algo, tem que se colocar referência. Que isso acontece no referencial teórico, na fundamentação teórica. Mas também acontece na introdução. Então, na introdução, toda vez que vocês afirmarem alguma coisa, é necessário se colocar. Agora, isso vai depender do orientador. Eu gosto que se coloque. Porque eu quero deixar o trabalho de vocês em ponto de bala para um professor da área pegar e publicar. Com vocês. Comigo não vai publicar, porque nenhum de vocês é da minha área. A menos que alguém esteja escrevendo sobre direito econômico, sobre alguma coisa ligada à economia ou à administração. Por exemplo, esse TCC que eu mostrei a vocês, ele fala do direito da microempresa. Isso tem a ver comigo. Eu poderia participar de uma banca, eu poderia ser co-orientador. Mas, se não for da minha área, eu só ajudo e passo a bola para quem é mais competente. Quem é competente, quem é o caso, o professor da área. Então, o que a gente viu hoje? O capítulo 3 e as considerações finais. Eu quero que vocês me entreguem até a próxima semana o referencial teórico, o sumário atualizado, toda vez que vocês vão passar o sumário atualizado, e na semana que vem eu vou exigir que vocês já me deem o capítulo 3 e as considerações finais. Deixa eu fazer a atividade aqui. Ô, professor, desculpa lhe interromper. Oi? O senhor pode... Desculpa lhe interromper. O senhor pode voltar nesse assunto da entrega? A entrega, veja só, hoje é dia 13. Semana Certo. que vem, dia 20, vocês vão me entregar o referencial teórico para entregar já, viu? Até a semana que vem, vocês vão me entregar o sumário de novo, vocês vão botar o sumário de novo, vocês vão me entregar o capítulo 3 e as considerações finais. No dia 27, eu quero tudo pronto. Não é a entrega definitiva. Dia 20 não é a entrega, é para entregar o capítulo 3 e as considerações finais. Dia 27, você vai me entregar tudo. Então, quem tiver atrasado ainda tem tempo para finalizar para o dia 27. No dia 27, eu vou ler todos os trabalhos, vou devolver e no dia 4 vocês me entregam definitivamente. Então, no dia 27, no dia da minha prova, vocês não vão me entregar, vocês vão me entregar a versão preliminar do artigo. Cheio de falha, faltando coisa, tudo isso eu não vou dar nota pelo que vocês me entregarão no dia 27.
Esclareci? Professor, eu vou entregar o referencial teórico, mas ainda vou saber muita coisa, viu? E a gente Sim, é normal. É normal isso, querido, é normal. Não se preocupe, Tá bem. isso é normalíssimo. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu vou deixar aqui a atividade. E deixa eu botar aqui. Fazendo o seu filmado completo. Eu vou pedir isso. Aqui, certo. Pronto. Pronto, é isso mesmo. Eu já fiz a atividade com presença e vocês vão me entregar até a próxima semana. Então, deixa eu só desbloquear isso aqui que eu tinha bloqueado. Certo, diferencial teórico. Deixa eu só voltar, só estou atualizando aqui. Professor, o senhor está atribuindo nota em relação a essas entregas ou é só para a questão de acompanhamento mesmo? Sempre. As duas coisas. Nossa, tá com... Só um instantinho, gente, que tá aqui, tô dando bronca. Ah, já sei o que é. Pronto. Acho que agora eu já resolvi. Pronto. Fala, Thales. Não, professor, eu já perguntei, foi em relação à entrega. Ah, foi você que perguntou agora, né? Pronto, gente, são 8 horas. Eu vou colocar como atividade, como aula dada, se vocês não tiverem nada contra, e vou entender que vocês tiraram dúvida e vocês vão produzir daqui para a semana que vem. Tá tranquilo, professor. Acho que a aula foi bem esclarecida. Também é o seguinte, a gente vem falando a mesma coisa tantas vezes que termina eu repetindo verdade. constantemente as coisas para a cabeça. Eu costumo dizer que, eu até disse isso na primeira semana de aula, a técnica mais antiga de pesquisa é tentativa e erro. E toda vez que eu falo a mesma coisa, a gente está repetindo e está entrando na cabeça de vocês. Eu tenho certeza que, eu vou botar assim, 50% de vocês saberiam escrever artigo sozinho depois, lá na frente, semestre que vem, o ano que vem, sentaria junto com o professor e saberia escrever um artigo. Eu tenho certeza que a metade de vocês tem certeza que sabe fazer. Deixa eu liberar a atividade, porque daí eu já, deixa eu ver aqui, eu já libero para vocês aqui. Veja só, a atividade está criada, ela vai ser atividade com presença, e mais uma vez eu vou dizer a vocês, eu não vou fazer questão das pessoas que não estão presentes aqui, porque para mim é importante vocês realizarem. Então, a atividade está para daqui a uma semana, e eu quero que vocês me entreguem. Olhem só, está sendo gravado no finalzinho da aula, o que é para entregar até a próxima semana. Introdução, referencial teórico, e o sumário atualizado. Entendido? O banner será para o dia da apresentação. Professor, entendido. Referencial teórico, capítulo 3, as considerações finais, né? Não esqueçam de colocar no arquivo só, introdução e o referencial teórico. Certo.
E as considerações finais, professor? Fica para o dia 20 agora também ou dia 27? Não, aí no dia 20 eu falo e dou um outro prazo para vocês me entregarem. Quem já tiver, veja só, quem já tiver o trabalho pronto e quiser me entregar, eu já dou nota, já dou a primeira nota, que falta a nota da apresentação, e já fica só esperando o dia da apresentação. Eu já faço as correções, já devolvo. Quem quiser já vai fazendo. Entendido? Entendido. Pronto. Professor, boa noite. Eu só consegui entrar agora na aula. Fala, Luiz. E se eu vi agora a atividade? Esse sumário atualizado é para fazer o quê? O senhor poderia explicar? É porque assim, todas as vezes que eu entro e falo com os alunos dizem a mesma coisa. Professor, eu alterei o meu sumário, tem algum problema? Eu digo não. E se você, Luiz, não alterou o seu sumário, é só repetir ele. Mas às vezes você altera o sumário. Entendido, Luiz? Oi, Edivânia, pode falar. Professor, fiquei confusa agora. Veja só, para a próxima semana, o senhor só vai querer a introdução, o referencial e o sumário, é isso? Para me entregar até a próxima semana, me entregar um arquivo só, a introdução e o referencial teórico, completo já, e o sumário atualizado. Mas aí, professor, eu não alterei o sumário, então bota ele de novo, o mesmo. Ok, então as considerações finais do capítulo 3, aí o senhor vai falar próxima semana, quando é para ser entregue, no caso. Próxima semana eu dou outra data para vocês. Não é 8 dias, mas vou dar prazo a vocês. Ah, certo, então, obrigado. Sabe por quê, Edivânia? Porque na aula que vem eu vou falar de novo do capítulo 3, vou tirar as dúvidas de quem começou a construir já. Ok. Aí eu vou dar um prazo de 2 dias para me entregar. E o senhor pediu para a semana que vem, Antonielli, no arquivo só eu quero a introdução referencial teórico. Ou, se você já tiver o trabalho completo, bota todo lá. Professor, eu estou colocando tudo em um único artigo. A introdução está pronta, o referencial teórico, e falta esse tema 3 aí, as considerações finais. Vou colocar tudo em um artigo só. Tá, pode botar no arquivo só. E o sumário é um arquivo à parte. Pronto, quem não tiver dúvida nenhuma, vocês vão saindo na medida que não tem nada a perguntar. Eu vou entender que quem saiu já está ciente. Professor, no decorrer da semana, eu posso falar com você no WhatsApp para tirar alguma dúvida? Pode, mas vai ser difícil eu tirar essa dúvida com você assim. Posso demorar um pouquinho, porque você já percebeu, demora a responder porque eu estou dando aula. Né? O senhor visualiza e demora mesmo. Oi? Hoje mesmo eu perguntei uma coisa ao senhor só visualizou, ele não respondeu não. Aí senão eu vou perguntar na aula. Porque a tua pergunta eu iria tirar eu li. Eu sabia que eu ia tirar isso na aula, entendeu, Francis? Entendi. Boa noite, Maísa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor. Fique com Deus. Boa noite, Francis. Fique também. Obrigado. Então, na medida que vocês não têm dúvida, vocês vão saindo. Boa noite, Marcel. Boa noite, Eduardo. Oi, Thales. Nessa atividade Boa noite, aqui, nessa atividade aqui, o senhor colocou essas duas perguntas aqui, que no caso é para a gente apresentar, né, o sumário atualizado, caso alguém tenha feito alguma modificação. E na pergunta quem não fez, bota o mesmo. Pronto. E na pergunta abaixo é para colocar o que já foi produzido. Então, no caso, o que eu já produzi foi o referencial teórico, a introdução, aí eu já posso ir colocando. No momento, você vai colocar esses dois. A introdução, que é o capítulo 1, e o referencial teórico, que é o capítulo 2. Se você já tiver o capítulo 3 produzido, você pode botar ele. Não, tenho ainda não. Então eu estou esperando receber o capítulo 1 e o capítulo 2. Pronto. Um sumário no arquivo e um arquivo com o capítulo 1 e o capítulo 2. É o que eu estou esperando. Pronto, tá boa certo. Noite, Matheus. Boa noite, Maciel. Boa noite, Amanda. É isso mesmo, Maciel. Eu expliquei. Por isso que eu estou aqui à disposição, Maciel. Professor, eu posso ler para o senhor os meus
tópicos do referencial teórico para o senhor me dizer se é mais ou menos isso mesmo? Não tem como copiar e botar para mim aqui, não, porque aí eu leio e você vai. Porque eu leio é uma coisa de ficar adivinhando. Não tem como copiar e colar e botar no. Pronto. Tem. No chat aqui, né? É. Pronto, rapidinho. Eu fiz. Eu vou digitar pode botar, Antônio. Copia e cola, digitar todinho, é. Valeu, Thales. Ô, professor, em relação ao banner, tem que mostrar que é o senhor ou no dia o senhor vai conhecer o banner da gente? Eu quero conhecer no dia para poder criticar, detonar, sabe, escorraçar. Sim. Baixar, então, okay. Reprovar. Essas coisas. Nada de reprovar, viu? Só tá existe uma forma de reprovar, viu, Laís? Pelo aluno, né? Se for plágio. Se for plágio. Sim. Ok. Ô, professor, essa parte de banner para fazer também, para entregar esse bimestre? No dia da apresentação. Eu nem pedi ainda. Eu botei o arquivo, expliquei como é que faz. Vou explicar de novo, mas ainda não pedi. Boa noite, Eduardo. Cadê, Antonielli? Deixa eu ver se o teu tá lá, Antonielli. Eu posso abrir aqui o teu. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Tu chegou a botar, Antonielli, no arquivo lá, no trabalho? Milena, Paula. Pronto, professor, acabei de enviar aqui no chat. Eu tinha postado, eu não respondi antes porque minha internet tá péssima, mas tá cortando muito a fala do senhor. Entendi. Breve abordagem do aumento de alguns delitos durante a pandemia. De delitos, tire de alguns. É para tirar a palavra alguns. É bom. E esse crimes tá muito vago. Bota assim, ó. Os crimes e as crimes, punições e suas consequências. Bota um só. Tá certo. E esse capítulo está perfeito. Por pandemia e as relações sociais com direito civil e penal. Esse capítulo aí seria o teu capítulo 3. Qual? Esse último tópico aí. Qual é o teu título? O meu título é algumas dificuldades enfrentadas pelo direito civil e penal durante a pandemia. Tira a palavra algumas. Tá certo, vou tirar do tema também. Como é que ficaria? Dificuldades enfrentadas pelo direito civil e penal durante a pandemia. Eu acho que você trabalhar com os dois é muito complicado. Você escolhe um dos dois. Pronto. Já que você está falando de crime, fale só do penal. Você pode mencionar na introdução alguns problemas causados pelo do civil também, mas não aprofunde ele, aprofunde só o penal. Pronto, tá certo. Tá ótimo. Tá certo. Obrigada, professor. Aí quando você atualizar, você já posta o sumário atualizado, tá? Pronto, tá certo. Obrigada. Tá bom. Nada. Boa noite. Boa noite. Quem está aqui ainda quer tirar dúvida comigo? Eu quero tirar uma dúvida, professor. Fale, Paula. Em relação à citação, eu fiz uma citação assim de um exemplo, só que eu coloquei uma citação indireta. Aí, no final, nas referências, eu tenho que colocar a obra, digamos, né, que eu tirei, só que dessa obra eu não estou encontrando o local que foi feito. Foi o quê? Foi o quê? Deixa eu procurar aqui rapidão. Porque você pode usar, lembra que eu ensinei a vocês como se coloca na referência? Autor, obra, local e data. Se você não tem local e data, você coloca o link. Tá, mas você pode colocar o link, aí substitui. Foi porque, tipo, eu coloquei, né, os autores, botei o título, a edição,
como é que se diz? Onde foi feito? Esqueci agora o nome. Enfim, editora? mas faltou isso, a editora. Botei a editora, o Ah, ano e a não. página. Mas está Não, sem meu o amor. local que foi O feito. local, Tipo, Rio de o local, Janeiro. o estado, o estado. Isso, É só isso, você o estado. escrever na internet. Não, é só você escrever na internet. O nome da editora, ele diz o lugar. Ah, tá, entendi. Foi que como eu olhei pela página, aí não tinha, porque eu peguei ele já de um outro trabalho, mas eu não quis fazer tipo uma citação de citação, Entendi. entendeu? Aí eu Então já quis sabe, fazer você tipo uma pega o citação nome indireta. da editora, isso, pega o nome da editora, Certo. coloca na internet, ele vai dizer qual é o estado, qual é o local. Aí você bota lá. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Quem não tiver dúvida pode sair, viu? Professor, posso dizer, é porque eu ia ficar calada, mas eu queria perguntar, já que o senhor disse que alguém tem dúvida. Eu posso dizer assim, os referenciais teóricos do meu, o senhor analisar e ver se está bom. Copia, cola, bota aqui no chat. Certo, peraí, deixa eu olhar aqui no notebook para copiar. Ou então você coloca lá no WhatsApp, que aí eu falo lá mesmo, se quiser. Pode ser, professor? Pode. Pronto, obrigada, viu? Nada, querida. Ô, professor, na formatação da página, como são dois autores, aí coloca, tipo, no meu caso, nós são duas autoras. Aí eu coloco ponto e vírgula ou boto um nome abaixo do outro? Um nome abaixo do outro. Ah, tá certo, já tinha feito errado. Obrigada. Mas eu ia consertar quando você me mandasse. Nem se preocupe. São besteiras que não tiram nota, não tiram ponto, nem nada não, viu? Poxa, ela saiu. Tá bom. Não foi Fonse. Ah, tá certo, Paulo. Já enviou, Maria? Já concluiu ou foi Fátima?